Zhujiang, on China's southeastern coast, divided in two by a great river. One half, a land of rolling hills and mountains. The other, a twisting, rugged coastline, dotted with... Agradecemos por sua audiência. Começaremos a jornada por uma ponte sobre o mar. Duas ilhas repletas de memórias aguardam ser redescobertas. Voltaremos para explorar um porto que é uma porta de entrada mundial há séculos. A ponte da Baía de Hangzhou se estende por impressionantes 36 quilômetros, encurtando o tempo de viagem de carro de Ningbo a Xangai de 4 para 2 horas. Esta megaponte custou 13 bilhões de yuanes para ser construída. Apelidada de terra entre o mar e o céu, esta área serviu como depósito para os materiais necessários às operações offshore durante a construção da ponte. Agora, o turismo deu a esta torre um novo sopro de vida, tornando-o o lugar ideal para se ter uma vista espetacular de toda a baía. Esta ponte deverá permanecer em serviço por pelo menos mais 100 anos. Para isso, construtores instalaram mais de 5.000 estacas de aço no fundo do mar. A mais longa delas tem altura de prédio de 30 andares. Só 1/8 do seu comprimento está acima do fundo do mar. Compostas por mais de 1.300 ilhas, as ilhas Zhoushan formam o maior arquipélago da China. Há 10.000 anos, esta região era composta apenas por colinas. O nível do mar subiu submergindo as colinas, isso mudou. Apenas os picos permaneceram visíveis acima da água, formando as ilhas Zhoushan. O Monte Putu é a ilha da lenda e mistério de Zhoushan, rica em história. No ano de 859, o monge japonês Ui chegou aqui quando retornava ao Japão de barco. Ele carregava uma estátua de Guan Yin do Monte Wutai, mas uma tempestade o forçou a desembarcar nas ilhas Zhoushan, e incapaz de prosseguir, decidiu deixar a estátua na ilha. Esta estátua de Guan Yin, ou deusa da misericórdia, feita em 1997, tornou-se um símbolo desta ilha. Dentre os 4 grandes bodhisattvas, Guan Yin possuía o maior número de seguidores. Diz a lenda que Guan Yin viveu em Potoraca, transliterado como Putu em Zhejiang. Talvez Guan Yin só voltava para casa. O porto de Ningbo Zhoushan é um dos poucos portos naturais de águas profundas na China. O porto começou a prosperar na dinastia Tang. É uma história de sucesso que se mantém por 1.200 anos. Dois quintos dos produtos petroquímicos e 1/3 do minério de ferro da China passam por aqui. Cargas de mais de 600 portas de mais de 100 países e regiões são transferidas para cá. Em setembro, todos os barcos de pesca no porto de Chupo estão prontos para partir. É o fim da baixa temporada. Após um intervalo de 4 meses, é hora de os pescadores retornarem ao mar.
Isso exige uma celebração. Primeiro é hora de abastecer os barcos com gelo, prontos para sua primeira viagem ao mar. Com gelo, pescadores mantêm a pesca fresca até retornar ao porto. Para muitos, a Baía Crescente lembra o filme Canção do Pescador, o primeiro longa-metragem chinês premiado em festival internacional. Sempre foi costume local que os pescadores oferecessem sacrifícios antes de irem para o mar, e em 1998, esses rituais se transformaram em um grande festival. Os pescadores também acreditam ser importante expressar sua gratidão à Mãe Natureza, o que fazem devolvendo ao mar qualquer peixe que pareça muito jovem. Quase 3.000 barcos de pesca cruzam a ponte Tongguamen e seguem para o campo de pesca de Zhoushan, o maior pesqueiro tradicional da China. É hora de deixar para trás estas belas ilhas no mar da China Oriental, para viajar de volta através do mar e no tempo, rumo a uma cidade antiga, a uma paisagem de arrozais e colinas ondulantes que inspirou alguns dos maiores poemas paisagísticos. Quando atinge o arquipélago de Nanji, o sedimento carregado pelo rio está quase esgotado. Dachau é uma praia de areia com uma particularidade. A areia branca e macia que se encontra aqui é um presente do tempo e da Mãe Natureza. Diferente das outras areias, esta é totalmente de conchas. Quando os mariscos morrem no mar, suas conchas são lavadas e moídas em pó pelas ondas, acumulando-se ao longo do tempo em quantidade suficiente para cobrir uma praia inteira no arquipélago de Nanji. A coisa mais valiosa reside no mar, ao sul, onde correntes frias se encontram com correntes quentes, criando condições ideais para uma ampla variedade de criaturas aquáticas. Aqui, plantas e animais de climas distintos convivem. O leito marinho do arquipélago de Nanji é um paraíso para mariscos e algas de todos os tipos, um verdadeiro caldeirão marinho. Visitamos uma fazenda de corvinas amarelas no arquipélago de Nanji, seguindo aves marinhas. A chave para o sucesso deste empreendimento é a aplicação de novas tecnologias. Peixes fixados no leito marinho a mais de 10 metros ficam seguros até nos tufões mais ferozes. Uma vez que os peixes imaturos, cada um pesando 100 gramas, são colocados nas redes células, é apenas uma questão de tempo. Um ano depois, as deliciosas corvinas amarelas estarão prontas.
Esta é uma cidade antiga que lutou contra inundações por quase 1000 anos. Estes 198 degraus levam à seção existente de 4.700 metros de comprimento da antiga muralha da cidade. Para reduzir o impacto das inundações do rio Linzong, o Barbacã da cidade ao longo do rio foi construído em uma estrutura semicircular. Até mesmo o baluarte que se projeta da face externa da muralha é curvo, a fim de conferir maior proteção contra inundações. Estas torres de vigia foram projetadas por um general da dinastia Ming, chamado Qi Guang, em meados do século XVI. Construídas para proteção contra piratas japoneses, foram tão eficazes que torres semelhantes foram erguidas na Grande Muralha. À medida que avançamos para o sul, chegamos às montanhas Yandong. Antigos movimentos da crosta terrestre moldaram o contorno básico destas montanhas. Mais tarde, fatores naturais complexos as esculpiram com precisão, conferindo-lhes as características que as tornaram famosas. Aqui, sob um mar de nuvens em constante mudança, isolada do resto do mundo por altas montanhas e rios caudalosos, encontra-se uma terra idílica. Tão isolados que as pessoas que vieram cultivar esta terra desenvolveram um dialeto único e complexo, muito diferente daquele falado em outras partes de Wenzhou. De fato, ele se divide em vários subdialetos, tão distintos que, quando duas pessoas de diferentes regiões de Wenzhou se encontram, as chances são de que não consigam se entender. O rio Nanxi é conhecido por suas 36 curvas e 72 praias. Em 422, um novo governador chegou aqui, alguém que havia se desiludido e frustrado com a vida de oficial. Assim, inspirado pela bela paisagem, ele encontrou consolo na escrita, transformando sua frustração em alguns dos mais belos poemas de paisagem da literatura chinesa. Seu nome é Shi Linjun e é fácil compreender o que o levou à poesia. Esta é a rocha Shu Wei, nas margens do rio Nanxi. A rocha vermelho claro de 306 metros é cercada por 9 picos. De longe, ela parece um enorme mastro. Este é um lugar tranquilo, uma terra de paz e sossego, com uma paisagem poética inigualável. Os versos de Shi Linjun são um tributo incomparável à sua beleza duradoura. Em Yongjia, uma montanha de 800 metros de altura foi recuperada pelos moradores locais e transformada em terraços. A criação destes terraços levou quase 1000 anos de trabalho árduo, transformando encostas áridas em terras aráveis produtivas. Foi uma conquista notável.
Na próxima etapa, sobrevoaremos um lago e subiremos o rio em busca de um vislumbre dos tempos antigos. De lá, subiremos e atravessaremos as montanhas novamente para testemunhar um titânico e elemental combate. Mar contra rio. De cima, vê-se a real dimensão deste rio. Rio tem 3 nomes bem conhecidos. Seu trecho superior é chamado de Rio Shinan. Seu trecho médio é conhecido como Rio Fushun. E seu trecho inferior é chamado de Rio Shentong. Devido ao curso sinuoso do rio, os povos antigos o nomearam Rio Zujun, que significa rio em zigue-zague. É por causa do rio que toda a província recebeu seu nome. Serpenteando pelas montanhas, o rio Shinan se acalma ao chegar ao condado de Chun'an, onde a construção de sua usina hidrelétrica começou na década de 50. Em termos de volume de água armazenado, este reservatório é 3.000 vezes maior que o Lago Oeste. Este é o Lago Qiandao, literalmente o Lago das Mil Ilhas, nomeado por suas 1.078 ilhas. Mas há muito mais neste lugar do que os olhos podem ver, pois sob a água jazem 2 cidades antigas submersas e milenares. As condições ambientais aqui são excelentes, um fato muito apreciado pelas garças que para cá correm. As pessoas que vivem junto ao lago empregam um método de pesca único, a pesca com redes gigantes. Três tipos de redes gigantes dividem a água em várias partes, enquanto os pescadores nos barcos bloqueiam, conduzem e espetam os peixes, comprimindo assim o seu espaço vital. É um trabalho árduo, que muitas vezes leva vários dias, mas vale a pena, pois a maior captura desses pescadores pesou mais de 150 mil quilogramas. Após deixar o Lago Qiandao, voamos para leste ao longo do rio Shinan, que se encontra com o rio Lanjiang ao pé do pagode Nanfeng. A fusão dos dois rios dá origem a um novo, o rio Fushun. Imortalizado pelo pintor Wang Gongguang no século XIV, sua obra-prima, Vivendo nas Montanhas Fushun, levou 4 anos para ser concluída. Esta pintura vívida revela aos futuros espectadores a paisagem real do rio Fushun daquela época. Mas este não é apenas o lugar que inspirou os voos de imaginação de poetas e pintores. Você realmente pode voar aqui. Inventado por um montanhista francês, o parapente surgiu na década de 70. A falha é apenas o começo.
O objetivo final é alcançar os céus. No 18º dia do 8º mês lunar, as margens do rio Qiantang estão lotadas de pessoas. Elas esperam a onda de maré. Quando a água do rio Qiantang encontra a água do mar da Baía de Hangzhou, uma fina linha branca surge no horizonte. Em seguida, uma onda de água do mar surge, ameaçando romper as margens e inundar a terra. A pressão no dique marítimo é imensa, 7 toneladas por metro quadrado. Mas as pessoas corajosas que vivem aqui sempre se recusaram a ser intimidadas pelas marés. Eles aproveitaram o poder elemental do mar por séculos para sustento e diversão. Nos tempos da dinastia Song do Sul, havia os chamados Cavaleiros do Vento, às vezes conhecidos como Jogadores da Maré. 800 anos depois, parece que o rio Qiantang ainda é popular entre seus sucessores modernos, os surfistas. Na próxima jornada, exploraremos uma cidade dinâmica. Depois de viajarmos pelas profundezas do tempo, será hora de subir aos céus para uma vista aérea de um requintado jardim de chá. Visitaremos os antigos cedros japoneses nas montanhas Tianmu, exploraremos a beleza dos lagos e rios da planície de Hongjiao e assistiremos a peças em uma cidade antiga. O Centro Internacional de Yiwu não é famoso por um produto único. Ele é famoso por vender muitas pequenas coisas. Podem ser minúsculos, mas os empresários que montam suas lojas aqui sabem que muitas pequenas coisas podem se traduzir em lucros enormes. Vendendo mais de 1.800.000 bibelôs, miudezas e sabe-se lá mais o que, Yiwu faz negócios com pessoas de mais de 200 países e regiões do mundo. O movimento aqui é bem intenso antes do Natal. Dizem que Papai Noel vive no Polo Norte, mas podemos afirmar com certeza que todas as pequenas miudezas em seu saco vêm de Yiwu. Paredes brancas, telhas cinzas, muros corta-fogo cabeça de cavalo, pátios coletores de água da chuva e símbolos de riqueza marcam o local. O segredo desta vila aparentemente comum reside no Lago Zongshu, no centro da vila. Metade do lago é terra, enquanto a outra metade é água. Todo o lago se assemelha a um símbolo de Yin e Yang. Centrado no lago, o traçado da vila também se assemelha a um símbolo sagrado. Esta é uma comunidade muito unida, com a maioria dos moradores compartilhando o sobrenome Zuji. O Festival das Lanternas vem aí. Dezenas de bancos se ligam de ponta a ponta e formam um dragão. Quem conseguir o bigode do dragão terá boa sorte no ano novo.
A cerimônia não terminará até que o dragão tenha circulado 3 vezes em frente ao salão, e então serpenteado pelas estreitas vielas da vila. Os moradores daqui oram por paz e prosperidade no ano vindouro, desta forma há séculos. Turistas também buscam algo ao lançar lanternas dos desejos acesas ao céu noturno. Voando pelas nuvens e neblina da manhã, avistamos uma obra-prima estendida no chão abaixo, uma obra-prima nos arbustos de chá. Montanhas e colinas úmidas e quentes são ideais para o florescimento do chá. As 3 montanhas só se tornam claramente visíveis ao atingir 824 metros de altitude. Elas existiram na Terra por cerca de 135 milhões de anos. Complexos movimentos geológicos causaram a fenda tripartida na rocha. Parece que um gigante a atingiu com um machado enorme. A passagem estreita entre as escarpas íngremes tem só 3,5 metros de largura no seu ponto mais estreito. Segundo a lenda local, na dinastia Ming, alguém tentou construir uma escada que alcançasse o topo dessas escarpas. Levou 3 anos e eles ainda não haviam alcançado o topo, e o pior, a madeira na base já estava completamente podre. Escada não é essencial hoje em dia. No final dos anos 80, moradores locais esculpiram 3.500 degraus nas rochas. Agora, as pessoas podem subir até o topo por esta escadaria íngreme. Noventa e 98% das Tiamus são floresta. Florestas densas contêm alguns belos e antigos cedros japoneses. As montanhas Tiamu são um dos poucos lugares na Terra onde se encontram cedros japoneses crescendo em estado selvagem. As montanhas Tiamu abrigam a maior floresta de cedros japoneses e algumas das árvores aqui são imensas. O diâmetro à altura do peito deste cedro japonês é de mais de 2 metros. A aeronave voou a 50 metros para ver bem o topo das árvores. Árvores não crescem rápido, esta tem mais de 1000 anos provando isso. Esta árvore majestosa foi apelidada de Rei das Árvores pelo próprio imperador Qianlong da dinastia Qing.
Pensava-se que havia morrido de desidratação na década de 1930, mas nos últimos anos novos galhos brotaram de seu tronco aparentemente morto. Parece que o sucessor do título, uma árvore enorme próxima, esperará mais antes de assumir a coroa. A água rege esta terra. Levou milhares de anos para a humanidade aprender a sobreviver aqui. Precisamos subir para ver a planície com clareza. A planície de Hangzhou possui a mais densa rede de rios da China, cercada pelas montanhas Tianmu, pelo lago Taiyu e pelo rio Shentong. Piscicultura em tanques nas depressões desta paisagem é subsistência em área de baixa altitude. O lodo dragado dos rios é espalhado ao redor dos tanques, sendo ideal para o cultivo de amoreiras. As amoreiras fazem parte de uma abordagem integrada e sustentável de aquicultura e agricultura. Amoreiras perto dos tanques fornecem folhas para bichos da seda, que viram alimento dos peixes. Até mesmo resíduos de peixes fertilizam amoreiras. Com a ajuda da aeronave, veremos como é o fundo do lago. Nos últimos anos, os moradores de Nanchun instalaram painéis solares acima do lago. Não são apenas peixes que podem ser colhidos nestes lagos, também há energia elétrica. Em outubro, toda a região de Wujian se transforma em um grande palco. Acontece pelo Festival de Teatro de Wujian. Existe há poucos anos um piscar de olhos nos 1300 anos da cidade. Parece fazer um excelente trabalho unindo arte clássica e moderna do Oriente e Ocidente. À noite, as pessoas vão ao grande teatro de Wujian. Mais de 10 peças serão apresentadas aqui. Na próxima etapa de nossa jornada, exploraremos a história do noroeste da província antes de revisitar os passos de um famoso poeta da dinastia Tang. Por toda Shaoxing é possível ver pontes de pedra. Existem 10.000 delas somente em Shaoxing. Pontes ligam pessoas do presente e transcendem o tempo.
Nestas pontes, você segue os passos de pessoas que viveram aqui centenas de anos atrás. Voando perto da água, vemos os vestígios de antigas trilhas. Antigamente, barcaças eram puxadas pelos caminhos de reboque. Ainda existem caminhos de reboque de ardósia, com 1 metro de largura, que testemunham o árduo trabalho de homens puxando barcos e barcaças há anos. À frente, um barco de toldo preto lembra a pedreira, antiga indústria de Shaoxing. É tudo o que resta da montanha. Pouco a pouco, geração após geração, a pedra azul de que a montanha era feita foi sendo escavada. Após 2000 anos, meia montanha sumiu, ficando só este penhasco. Os 19 picos se assemelham a uma enorme tela se desdobrando pelo leste de Zhejiang. Construção em caverna natural que atravessa penhasco. As pessoas que construíram isso tinham pouca compreensão dos processos naturais que resultam em fenômenos como cavernas, então inventaram histórias para explicá-los. A lenda local diz que Yi, o Grande, famoso por domar inundações, escavou esta caverna como ancoradouro para seu barco. Hora de seguir para o sudeste de Zhejiang. Caminho talvez pisado pelo par de botas de montanha mais antigo da China. Usados por pessoa muito distinta. Century.
streams. Hangzhou prosperou pela conexão nacional via canal. O Lago Oeste encanta sempre, não importa o tempo ou a estação. É também um lugar repleto de histórias e lendas. Há milhares de anos, segundo os cientistas, o Lago Oeste estava conectado ao mar. Com o tempo, o rio Qiantang, que deságua no mar a leste do lago, depositou vastas quantidades de sedimento, eventualmente separando o Lago Oeste do mar e dando origem a este corpo d'água interior. Poucos lugares são mais românticos do que o Lago Oeste, onde é difícil encontrar um local que não tenha uma história atrelada. Esta pagoda na montanha Xizao é a famosa pagoda Leifeng. A lenda de Xu Xian e da Madame Serpente Branca, uma das 4 grandes lendas chinesas, é ainda mais apreciada. Graças a uma triste história de amor, a ponte quebrada de Hangzhou não está mais solitária. A alta pagoda que se ergue sobre a ponte quebrada foi destruída e reconstruída inúmeras vezes. Esbelta, com uma vulnerabilidade tocante e um aspecto frágil, é a pagoda Baoshu. Ao cair da noite, o Lago Oeste coberto de neve começa a brilhar, iluminado pelas cores dos tempos modernos. Após os encantos antigos do Lago Oeste, é hora de vislumbrar a Hangzhou atual. Desde 2000, autoridades de Hangzhou priorizam as margens do rio Qiantang. Como resultado dessa mudança de política, uma área completamente nova surgiu nas margens deste antigo rio. Uma área cintilante e brilhante, cujo horizonte irrompe em um espetacular show de luzes todas as semanas. Graças à economia em rápido desenvolvimento e ao compromisso com a nova tecnologia,
o futuro de Zhejiang promete ser tão brilhante quanto seu passado glorioso. Obrigado.